Uma coisa que é difícil de ser definida é qual é o melhor personagem de One Piece. É uma pergunta normal que todos os leitores e as pessoas que assistem o anime têm em One Piece e em qualquer obra que existe. E eu falo por mim, o meu personagem favorito é o Luffy, mas em certos momentos foi o Sanji, em outros foi o Usopp e aí por diante. Uma coisa que não podemos reclamar nessa obra é sobre qualidade dos personagens. Mas uma coisa é qualidade e outra é preferência. Eu posso achar o Luffy o meu preferido, mas eu considero ele o melhor. O assunto desse vídeo é esse: o Rocks de Shebeck impactou a fandom depois de 1000 capítulos de One Piece, sendo um personagem indomável com convicções mais fortes do que ele mesmo e um backstory fantástico, sendo ele o pai de um provável vilão principal de One Piece. Shebeck chegou e chegou para ficar eternamente nos nossos corações. E eu não consigo mais pensar em One Piece sem esse personagem. Por que ele é tão bom? E eu vou fazer uma análise nesse vídeo exatamente sobre isso. E logo no começo eu já vou soltar a minha opinião polêmica. O Shebeck é sim o melhor personagem de One Piece. Essa é a minha opinião e eu vou tentar desenvolver ela. Além disso, vamos relembrar o que aconteceu no último capítulo para se preparar para o próximo fazendo algumas teorias. Mas galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac. O canal ficou um período longo sem vídeo, inclusive nós não conseguimos fazer análise do último capítulo 1162. Eu e Léo saímos para uma viagem em São Paulo para o casamento de um amigo, e esse amigo é o Brucão, um cara sensacional que já participou de lives aqui no canal várias vezes, e a gente foi presenciar esse momento lindo da vida dele. Acabou que teve alguns problemas e a gente não deixou nenhum vídeo pronto durante esse tempo, mas agora que a gente voltou, as coisas vão voltar ao normal, pelo menos é o que eu espero. E bom, sem mais enrolação, depois da intro eu começo. Antes de falar exatamente o que é o Shebeck hoje, eu queria falar sobre a expectativa que muita gente tinha sobre esse personagem. Primeiramente, ele apareceu como formato de sombras, como geralmente personagens importantes de One Piece aparecem, e pela primeira vez na história o Oda fez sombras que realmente se parecem com o personagem. Quando o Oda desenhou o Kaido pela primeira vez, é completamente diferente do Kaido que a gente viu hoje. Apesar de que no capítulo mais recente, o Oda meio que fez uma referência a essa aparência, com o Kaido comendo a Uo no Mi e ficando com a aparência um pouquinho parecida. E visualmente falando, o Shebeck parecia ser minimamente interessante, mas o mais interessante mesmo era o fato dele simplesmente ter conseguido reunir os piores piratas juntos em uma só tripulação. Como pode piratas com pensamentos tão diferentes se reunirem dentro de um só canto? Essa ideia chega a ser absurda pra gente que acompanha o One Piece há anos e anos. Somente uma pessoa com uma vontade extremamente grande poderia sobrepor vontades igualmente poderosas. Barba Branca, Kaido, Big Mom e a própria lenda Chique. Então apenas isso já tornava o personagem do Shebeck muito interessante. Só que tem um ponto extremamente importante nessa análise. O Shebeck foi pintado como vilão, e por ele ter sido pintado como vilão, as nossas análises, eu acredito que não só as análises do canal Supernova, como muitas análises de outros canais e até da percepção da galera que só teoriza mesmo no Twitter, no Reddit, já levava nosso pensamento a acreditar que o Shebeck realmente era o vilão. Então todas as teorias eram sempre sobre como ele deveria ser um personagem muito mau e um personagem que deveria ser combatido pelo mundo. Só que uma coisa que a gente não parou pra pensar é que claramente ele iria ser vilão porque quem tá contando aquela história era a Marinha. O Sengoku fala as seguintes palavras: naquele fatídico dia, os Rocks, o bando pirata mais poderoso do mundo, pereceram naquela ilha. O incidente foi uma grande notícia no mundo. E aqui a parte mais importante do Sengoku, ele fala isso aqui: sua fúria maligna imparável que atropelava tudo quem estava em seu caminho foi finalmente sufocada pelo vice-almirante Garp. E depois do incidente, o nome do Garp reverberou por todo o mundo e foi assim que ele foi conhecido como o herói da marinha. Sobre essa fúria imparável que o Sengoku menciona, que foi parada pelo Garp e pelo Roger, como a gente sabe hoje em dia, pode ser provavelmente pelo efeito do Dome Reverse que pode acontecer com o Shebeck. Porém, como isso não aconteceu nos capítulos atuais, eu vou tomar isso aqui como mentira, que o Sengoku tá mentindo e que não, em nenhum momento o Shebeck fica maluco numa fúria imparável. Até porque eu duvido muito que os poderes do Insama sejam aplicados no Shebeck. Eu acho que ele não conseguiria fazer isso com esse personagem, ou em qualquer outro personagem que possua o Haki do Rei. Então, resumidamente, ele foi pintado como um vilão. Então, assim como a Marinha, a gente acabou sendo um pouco tendencioso pro que ele seria, e a gente foi completamente surpreendido, porque ele é completamente o oposto. Porque simplesmente, em um dos primeiros quadrinhos que o Oda mostra o Shebeck e fala a respeito desse personagem, ele fala simplesmente que até aquele ponto, o Rocks, ele só tinha agido contra o governo mundial. E talvez essa quebra de expectativa que o Oda fez com a gente fosse proposital. Eu não tô dizendo aqui que o Shebeck é um personagem bonzinho, eu já discuti sobre isso com vocês aqui no canal, e nem que ele é um benfeitor, um paizão de família que nem o Barba Branca. E provavelmente muita gente vai dizer que ele é aí nos comentários. Mas assim como o Luffy, que também não gosta de ser chamado de herói, na verdade ele odeia esse título, o Shebeck talvez ande na mesma linha. Obviamente que o Luffy tem um arco de libertação muito maior que o Shebeck. Eu acredito que a principal diferença do Shebeck e do Luffy é que o Shebeck já tem seus objetivos muito bem estabelecidos e ele vai
vai até eles com muita clareza. Já o Luffy é um pirata que não tem um lado específico, mas com seu espírito aventureiro e justo, ao ver uma injustiça na sua frente, ele simplesmente não fica calmo e tenta ajudar, obviamente, os seus amigos, e é claro, para ele isso é uma boa desculpa para uma boa porradaria. A comparação com o Luffy é justamente porque os dois têm espíritos indomáveis. Apesar do mundo ser gigante, eles se sentem presos. As algemas que o governo mundial colocou sobre o mundo prendem esses personagens. Luffy vai para onde ele quiser, o Shebek vai para onde ele quiser, mas ao mesmo tempo eles não se sentem 100% libertos. O Shebek sabe de algum podre que a gente não sabe ainda. Por isso que a primeira cena que a gente viu o Shebek, ele já está lá em Marijoa. E o Luffy não sabe de absolutamente nada, mas é muito difícil de dizer se o Luffy agiria da mesma forma que o Shebek agiu, ou que o próprio Gold Roger agiu. E talvez seja por isso que hoje em dia eu prefiro o Shebek. E eu confesso que também o Oda ter introduzido uma família pro Shebek com o Teach e com a Ares fez com que a minha admiração por esse personagem crescesse ainda mais. Ao ir pra God Valley, ele sabia que poderia ser um caminho sem volta, mas mesmo assim ele vai até lá pra salvar a sua família. E já os outros piratas, eles queriam ir atrás das mulheres, eles estavam nem aí pros escravos que estavam lá. E agora estão atrás dos tesouros. O Oda não mentiu quando falou que, apesar do Roger ter virado o rei dos piratas, não seria besteira falar que aquela era a era do Rocks. E eu falei sobre liberdade, né? Um dos arcos anteriores foi o Wano. E o Wano fala justamente sobre isso. Temos lá também um flashback sensacional, que é o flashback do Oden, que pra mim é o melhor momento desse arco. E o Oden se encaixa exatamente nisso aqui que eu tô falando. O Oden se sentia preso naquele país. O Oden tava buscando há muito tempo sair daquele lugar. E quando o Barba Branca apareceu, ele viu a oportunidade na sua frente e agarrou. Só que ao saber o que estava acontecendo na ilha, ele teve que voltar. Não seria brincadeira falar que o Oden viveu livre, uma vida livre, mas morreu preso dentro de Wano. No fim das contas, ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu abrir as fronteiras pro Joy Boy, coisas que eventualmente os seus bainhas vermelhas conseguiriam. O mesmo serve pro Shebek. Oden foi acertado pelas costas pelo Kaido, assim como a Big Mom no capítulo mais recente foi também, mostrando que todos esses piratas são completos nojentos. O Kaido e a Big Mom tinham quase como se fosse uma irmandade ali dentro dos Rocks, e na primeira oportunidade de traição o Kaido vai lá e faz. Eu vi muita gente falando que essa última página define o que é aura, com Barba Branca do lado do Shebek e o Kaido ali, só que eu não consigo ver aura nenhuma no Kaido com ele acertando seus inimigos pelas costas. Mas tudo bem, só o Barba Branca ali e o Shebek já valem por 10. Mas bom, um dos primeiros pontos pra gente definir o Shebek como o principal personagem de One Piece, ou melhor personagem de One Piece, é a sua motivação. A motivação dele é muito boa. O segundo ponto seria o seu desejo por liberdade, que é uma coisa que está no protagonista, que é considerado o melhor personagem de One Piece, que é o Luffy, só que de uma maneira diferente. Os dois tratam esse assunto com atitudes opostas. E o terceiro ponto, e talvez um dos principais, é o seu poder. Shebek já pode ser considerado o personagem mais forte da história de One Piece. Em vídeos passados eu cheguei a comentar que os Cavaleiros Sagrados eram buchas, personagens que eram facilmente derrotados, que agiam de maneira nojenta, mas que toda essa soberba desses personagens, o tamanho dessa soberba deles eram proporcionais à queda que eles tinham. E era só queda ridícula. E algum de vocês comentou aí que os Cavaleiros Sagrados provavelmente não eram buchas e que eles provavelmente iam mostrar algum feito importante no futuro. E cara, vamos supor que eles são muito fortes realmente. O que o Shebek fez com eles aqui nesse capítulo foi sacanagem. Ele simplesmente humilhou. O Garland já havia sido acertado pelo Shebek enquanto ele segurava a Ares, e ele estava reclamando desse seu ferimento. A partir do momento que o Shebek deixa a Ares no chão, e todo esse diálogo aqui que o Shebek tem com a Ares é sensacional, sobre como é melhor morrer do que ser vítima do governo mundial, é muito pesado e fala muito sobre esses personagens. O Shebek obviamente não gosta da ideia por ele ser pai, e por amar a Ares ele sempre quer estar perto deles, mas ele também concorda que é o melhor a ser feito. E a partir do momento que ele fica livre, ele simplesmente derrota todos os personagens que estavam sob o efeito do Dome Reverse de Imu-sama, que no caso esse personagem especificamente era da família Dave, o que torna por si só as coisas ainda mais pesadas. Estavam lá o avô, o pai dele, e junto a eles estavam os Cavaleiros Sagrados. O Garland ali sendo o principal deles e provavelmente o mais forte dos Cavaleiros Sagrados. E cara, simplesmente não deu tempo nem de ver esse cabelo de banana do Garland balançar. Cara, ele foi simplesmente humilhado. Não tem outra palavra pra falar. Humilhado. Talvez foi levantado um hype pra esse Garland que foi um pouco desproporcional. Só por ele ser pai do Shanks não significaria que ele é poderoso no nível do Shanks. Com certeza não. Da mesma forma que o Barba Negra não tem o nível do Shebek. E o Insama, vendo que os Cavaleiros Sagrados não dariam conta desse personagem, ele mesmo aparece ali possuindo o corpo do Saturn. E Shebek, vendo o Insama pela segunda vez nesse flashback, responde a pergunta sobre o que seria aquilo, e ele responde empolgado, dizendo que era o próprio mundo. Shebek, ao ver o Insama na sua frente, ele não demonstra nenhum medo, pavor, desespero ou alguma dúvida. Ele está ciente exatamente do que é aquilo e mostra empolgação ao vê-lo e poder enfrentá-lo. Agora, como o Shebek já sabia exatamente da existência desse personagem, é uma coisa que a gente não sabe. Quem sabe aí o Oda faça um flashback do flashback pra poder explicar isso pra gente. Eu acho que seria muito importante. Eu acredito que seria muito importante, mas acredito também que na verdade não vai ser um flashback, vai ser só algumas falas do Shebek falando como ele conheceu ou o que ele sabe sobre esse personagem e algumas conversas que ele vai ter com o Insama sobre isso. E aí nosso papel vai ser teorizar em cima disso. Mas o que exatamente quer
dizer o mundo. Quando o Saturno se encontra com a Katrina e Devon lá em Egghead, ele pergunta o que eles estavam fazendo por ali, e pergunta qual o objetivo do Barba Negra, e ele é respondido com o mundo. Se isso que eu tô pensando, e talvez o que a maioria da fandom está pensando também, que o mundo que o Barba Negra quer simboliza o Insama, e o objetivo final do Teach é encontrar o Insama e o derrotar, isso muda muita coisa do que a gente vem pensando até o momento, e dá mais peso ainda pro significado do Shebek para o Barba Negra, que até o momento a gente não sabia que existia, devido aos atos do Barba Negra depois de tudo que ele fez, agindo de forma nojenta com o Barba Branca que o acolheu como filho, não dá pra perdoar. Porém, uma coisa que todo mundo vai concordar aqui é que piratas são piratas e não tem nenhum mal em ver eles agindo como piratas. Eu vi muita gente elogiando o Kaido por ter aceitado a Big Mom pelas costas agindo como um pirata, e por mim tudo bem. Então as mesmas pessoas que falam isso também concordam com a ação do Barba Negra com o Tati de pegar a Akuma no Mi? Eu não sei, mas nas duas situações são dois personagens agindo como piratas. E aquela coisa, as atitudes que o Luffy tem não simbolizam o que é ser um pirata. Até porque não existe uma definição padrão do que é ser pirata pelo próprio Eiichiro Oda. O Law é diferente do Kid, o Kid é diferente do Hawkins, o Hawkins é diferente do Capone Bege, que o Capone Bege é diferente do Katakuri e daí por diante. Dito isso, depois de tudo que o Barba Negra fez, o objetivo final dele ser derrotar o Insama vai mudar a opinião de vocês sobre o personagem? No encontro entre o Shebek e o Imu é dito que o Rox não poderia fazer nada naquele momento. Isso faz paralelo com o Roger, porque o Roger também não poderia fazer nada naquele momento quando ele encontra o One Piece, porque ele não estava no tempo certo. Existem duas possibilidades aqui. O Shebek não poderia fazer nada porque ele não tem força suficiente para derrotar o Insama, ou porque ele também não está no tempo certo. E aqui a gente vai levar a segunda possibilidade como a teoria certa. Até porque o Shebek fala que ele iria retornar para Imerojoa para encontrar o Insama novamente. Ou seja, ele tinha algum tipo de convicção que iria derrotar esse personagem em algum momento. Ou seja, o Luffy tá pro Roger, assim como o Barba Negra tá pro Shebek. O garoto da profecia, digamos assim, entre aspas, que vai realizar a vontade final e libertar o mundo. Não era Shebek que era capaz de fazer isso, e também não era o Roger. O Barba Branca fala pro Barba Negra, não é você que o Roger estava esperando. Mas o Teach queria ser esperado pelo Roger ou pelo seu pai? O Barba Branca tem as suas convicções, ele tem os seus modos de agir. Mas é aquela coisa, né, do passado do vilão. Não daria pra esperar que o Barba Negra fosse que nem o Luffy depois de tudo que ele viu. E o Oda faz questão de sempre desenhar o rosto do Barba Negra vendo tudo aquilo, porque ele mostra que o Barba Negra tá muito ciente do que tá acontecendo. Talvez não com 100% de exatidão, mas com certeza ele tá consciente vendo tudo aquilo. E aí que o Shebek se torna um ponto determinante pro final dessa história. Um ponto que a gente não sabia de absolutamente nada, que hoje em dia façam que a gente repense sobre muitas coisas que já aconteceram e que crie outros tipos de expectativas. O Shebek hoje é um personagem que eu já sinto saudade, porque eu sei que esse flashback já está acabando. E assim como ele inspirou o Barba Negra, ele com certeza vai inspirar o Loki, porque se o flashback começou com o Harold e o Loki, com certeza vai voltar pra lá. A notícia de sua morte, se é que ele morreu, vai reverberar nesse personagem, e é um personagem que já falou que provavelmente vai entrar no bando. Um desejo do nosso Mugiwara, Luffy. E ter um personagem que tem uma inspiração no Shebek seria muito interessante, até porque esse embate com o Barba Negra vai acontecer em um momento ou outro. E com esse passado sensacional, com carisma que com apenas 2 capítulos já me deixava empolgado, com uma força sendo um dos principais personagens em nível de força, provavelmente o mais forte, com um ideal sensacional e com um espírito defensor da liberdade e da família, além disso sendo importante para a geração futura, roubando o destaque de uma era que deveria ser do Roger, para mim faz com que o Shebek seja o melhor personagem de One Piece. Eu estou completamente entregue para esse personagem e todo capítulo que a gente tiver dele eu vou aproveitar o máximo possível. O que a gente pode fazer agora é desfrutar o pouco que a gente tem, infelizmente. Mas galera, vocês concordam que o Shebek é o melhor personagem de One Piece? Se não, qual é o melhor personagem de One Piece na opinião de vocês? Comentem aí colocando seus argumentos e eu vou ler todos os comentários. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Durante essa semana aí que a gente ficou fora, eu só fiquei pensando nisso, como o Shebek era sensacional. Eu espero que vocês tenham entendido as minhas ideias. Caso tenha alguma coisa para adicionar, comentem aí, eu vou ficar muito feliz em ler. E é claro, deixa o like caso tenha gostado, que isso faz com que o YouTube recomende nosso conteúdo para outras pessoas. No momento, o canal tá com cartaz de procurado aí de 75 mil, e o nosso objetivo agora é que cresça para 80 mil. E bom, obrigado a todo mundo que ajudou, fiquem bem e até a próxima. Valeu!